Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão. Estamos aqui novamente para mais um programa dos Homens do Caminho, da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. E a cada segunda-feira estamos juntos aqui para meditar um pouquinho na Palavra de Deus, um pouquinho nas coisas do Senhor, para falarmos sobre coisas importantes para o homem dos nossos dias. E eu creio que estamos fazendo um trabalho muito legal, estamos tocando em coisas bem importantes, né, para a nossa vida, para que tenhamos uma vida em paz, uma vida em segurança, não distante e longe das coisas que acontecem no mundo, nós estamos inseridos neles, mas para que a gente tenha uma vida mais, como diz a palavra de Deus, mais sossegada. E que tenhamos grandes expectativas com Deus e vivamos neste mundo tão difícil, possamos viver em paz no nosso coração. E eu quero agradecer a sua participação. Eu vi alguns irmãos que mandaram sempre uma palavra de encorajamento, de incentivo, agradecendo pela palavra que foi ministrada e tal. E eu quero louvar a Deus pelas suas vidas e pedir que o Senhor continue abençoando o seu coração, abençoando a sua vida, a sua família, e que nós possamos caminhar juntos. Espero em Deus que toda essa situação tão terrível que nós estamos vivendo possa passar logo, em nome de Jesus. Estamos vivendo isso na pele, amigos, parentes, queridos, que têm contraído essa doença e tem sido tão complicado e difícil, mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, eu gostaria de tocar aqui num assunto bem interessante e aproveitando as últimas palavras que nós falamos nas semanas anteriores, falamos um pouco sobre fé, falamos sobre esperança, hoje nós queremos falar sobre amor. Então hoje eu queria colocar aqui um vídeo, né? É um vídeo muito interessante, muito bonito, é uma encenação, né, bíblica, falando sobre o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo e a sua graça derramada sobre nós. Então nós vamos assistir esse vídeo agora, ele deve ter aí mais ou menos uns 4 minutos e pouquinho, e depois nós voltamos para a gente meditar um pouco nessa palavra e então damos continuidade ao nosso trabalho, amém? Fique então com esse vídeo, assista, ele é muito legal, e depois a gente volta para falarmos um pouco sobre esse grande amor de Deus pelas nossas vidas, amém? Até já. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos amigos. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Assim, amai-vos. Pois bem, meu querido amigo, meu querido irmão, estamos de volta, né, para então meditarmos um pouquinho, falarmos, conversarmos um pouco, pensar um pouco sobre esse tema tão importante para os nossos dias, né? O amor de Deus, o amor de Cristo sobre as nossas vidas. E esse vídeo aí que nós acabamos de ver, muito lindo, muito maravilhoso, gostei muito dele, espero que você também tenha gostado. E se você notou bem, depois se você quiser assisti-lo novamente ou assistir todo o programa, pode fazê-lo. Até peço que você compartilhe aí com seus amigos, seus queridos, conhecidos. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho hoje sobre esse grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E pensar um pouco porque este assunto ele é extremamente importante. Creio que o amor de Deus é que vai reger toda a nossa vida daqui até o fim. E essa palavra amor, ela não é uma palavra estranha. E esse sentimento amor, ele não é um sentimento estranho. O mundo vive pelo amor. E deseja amar, ser amado, ser aceito, ser recebido. O amor ele é cantado pelos 4 cantos da terra. Todas as nações cantam o amor. Interessante que eu estava vendo que até aqui no Brasil, um cantor aí do grupo Legião Urbana, né, o Renato Russo, uns anos atrás ele gravou essa música, fez uma música, compôs uma música baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o supremo amor, o supremo dom de Deus. E ficou bem interessante, ficou bem legal a gravação dele, mas eu fico me pensando, será que ele entendeu de verdade, né, o amor de Deus pela sua própria vida? Será que ele compreendeu o que Deus estava querendo revelar para ele ali em 1 Coríntios 13? E se ele teve algum encontro com Deus, né,
quando ele pensava e meditava e cantava e cantou em muitos lugares essa música, né? Tomara que sim, tomara que Deus tenha feito uma obra na vida de Renato Russo e de todos os seus companheiros. É assim eu espero. Mas o que nós entendemos com esse amor, meus queridos? O que é que nós entendemos ser esse amor de Deus? E o que é que Deus pede de nós quando nos manda amar uns aos outros? Bom, começamos aqui então com uma expressão de Jesus, quando ele está falando lá em Mateus capítulo 24, ele começa a falar aos seus discípulos, ele fala sobre a sua segunda vinda, sobre os finais dos tempos e os sinais que acompanhariam a sua segunda vinda e o fim dos tempos. Ele dizia assim, está lá em Mateus 24, 12, ele diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Essa é uma expressão muito forte, porque parece que é exatamente o que nós estamos vendo hoje. O amor de muitos se esfriando devido a tanta maldade no coração humano. Tanta maldade. E eu pergunto para você, meu querido amigo, o que é que está acontecendo com o nosso mundo nos dias de hoje? Senão que é o que está acontecendo exatamente o que Jesus predisse. Um grande esfriamento do amor pregado por ele mesmo e as pessoas apenas buscando os seus próprios interesses. Veja se não é isso que está acontecendo nesses dias. Bom, nós podemos fazer e realizar atos de bondade e misericórdia sem ter esse amor de Deus em nossos corações. Você sabia disso? Que as pessoas podem fazer muitas coisas e podem realizar muitas coisas, obras de caridade, obras de compaixão, isso, aquilo, sem ter um pingo de amor no seu coração. Sem fazer com o verdadeiro amor e a verdadeira motivação que é o amor de Deus no seu coração. E fazem isso apenas e tão somente para aliviar um pouco a sua consciência. Pois é, isso aí acontece e muito, não é pouco. Mas vamos lá. A palavra que o apóstolo Paulo disse ali aos Coríntios, ela é bem específica quando ele trata desse amor de Deus. Porque a igreja de Corinto, naqueles dias, ela estava ali em busca de dons espirituais, e o apóstolo ressaltava, né, que nós poderíamos até desenvolver esses dons dados por Deus para que a igreja pudesse usá-los, né, mas que sem esse amor de Deus, nada daquilo teria valor absolutamente nenhum. Olha que isso é muito forte, porque imagina-se que quando uma pessoa tem dons dados por Deus, ela quer revelar esse amor de Deus a quem ela está ministrando, né? Usando dos seus dons para revelar o amor de Deus para com aquelas vidas. Paulo estava ali dizendo, olha, vocês podem ter o dom que vocês quiserem, mas sem esse amor de Deus, nada disso tem valor algum. E nós podemos estar incorrendo nesse erro. Então, nós precisamos buscar do Senhor, buscar em Deus aquilo que Ele nos pede, que é uma profunda comunhão com Ele. Uma intimidade com Deus de tal forma que nós possamos compreender aquilo que é próprio dEle. Veja bem, por exemplo, meus queridos, esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas Deus prova. Ele prova. Ele dá aqui provas que corroboram o seu sentimento pela raça humana. Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Eu acho esse texto tão lindo, tão maravilhoso, porque Deus está revelando o seu amor para conosco sem buscar nada em troca. Ele simplesmente ama o pecador. E olha, como lá em Isaías diz, né, que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho, significa dizer que o homem não quer saber de Deus, mas mesmo assim ele ama o ser humano. E esse é o amor que nós devemos manifestar, é esse o amor que deve brotar de dentro de nós. Há alguns anos eu ouvi um pregador ministrando uma palavra numa igreja em Belo Horizonte, e ele disse uma coisa que eu jamais esqueci. Aquilo ficou de uma forma tão guardada no meu coração, e ele disse essas palavras, quando ele falava sobre a experiência dele com o amor de Deus. O que Deus estava ministrando ao seu coração, o que ele estava vivendo naqueles dias, como Deus estava revelando as coisas a ele naqueles dias. Ele disse o seguinte, com essas palavras, eu já não esqueci nem as palavras, as vírgulas, os pontos que ele disse. Ele falou assim, eu não amo as pessoas porque elas me amam. Eu amo as pessoas porque o amor de Deus está em minha vida. Veja como isso é diferente. Veja como isso faz com que a gente ande num outro nível de vida com Deus. Quando isso quer dizer porque amar as pessoas porque elas te amam ou me amam, né? Eu vou dizer de mim, amar as pessoas porque elas me amam, isso é extremamente fácil. É muito fácil. É fácil demais. Eu amar uma pessoa por reciprocidade. Mas quando nós nos deparamos com alguém que não nos ama, quando nós nos deparamos com alguém que tem qualquer coisa conosco, começa a ficar mais difícil o homem, o ser humano, amar o seu semelhante. Amar aqueles que não nos amam e até nos perseguem é revelar o amor de Deus que permeia a nossa vida. Na verdade, o que essa palavra quer dizer é que você deve amar as pessoas como Deus ama. Bom, se você pegar aí 1 Coríntios 13, de 4 a 8, ele descreve aí algumas características deste amor que vem do coração de Deus e toma as nossas vidas. Sim, meus queridos, é esse o amor que deve reger o nosso viver. Dê uma olhada lá, não vou ler o texto todo, porque ali no vídeo, o vídeo mostrou, o vídeo foi falando sobre todas as características, mas você pode pegar a sua Bíblia e meditar um pouquinho, né, sobre essas características do amor de Deus. E aquilo que eu falei agora há pouco, né, quando nós andávamos desgarrados como ovelhas, né, está lá em Isaías capítulo 53, versículo 6, quando nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho, o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo. Por causa do seu amor, por causa desse grande amor, ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo aquilo que nós fizemos de errado e que nos afasta de Deus, tudo estava sobre Jesus Cristo para redenção dos nossos pecados por amor. Interessante isso. Veja bem, meus queridos, como Deus quer que nós façamos as coisas. Sim, na dependência dele, não na nossa dependência. Porque se você tentar amar alguém com suas próprias forças, vai ser muito difícil. Vai ser bem difícil. Mas segundo a graça de Deus, nós podemos, enfim, obedecer a sua palavra e amar de verdade. Então veja só, por exemplo, o que o apóstolo João escreveu lá em 1 João 4, do versículo 7 até o 11. Ele diz assim, essa eu vou ler. Amados, amemo-nos
uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Veja que interessante, meu querido. Essa expressão do amor de Deus, né? Ele veio e assumiu, o Senhor Jesus assumiu toda a nossa culpa, toda a nossa, tudo aquilo que era contra nós, toda a nossa miséria, e assume sobre ele na cruz e derrama sobre nós o seu amor, para que por ele vivamos. Para que nele, no Senhor Jesus e no seu sacrifício, na sua vida, para que por ele vivamos. Jesus também disse lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Sabe, gente, eu fico vendo assim um texto como esse, isso me encanta, porque na verdade Jesus, ele até usa aqui de uma redundância para falar de algo que ele insiste, ele bate nessa tecla conosco, porque é o desejo dele que nós vivamos em amor. Não um amor que é passageiro, não é um amor que é fingido, não é um amor que hoje pode acontecer, amanhã você se esquece, não quero mais saber disso, mas é o amor perene, é aquilo que vai para sempre no nosso coração, porque a graça, o poder, a misericórdia, o amor de Deus está realmente em nosso coração. E isso foi nos dado, queridos, como um presente. E o maior presente de Deus para a nossa vida está aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse foi o maior presente de Deus. Nós recebemos este presente exatamente porque, em Isaías, quando ele falava das ovelhas desgarradas sem pastor, cada um no seu próprio caminho, ele olhou para nós com misericórdia, com compaixão, com graça, com favor. E aqui o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não vendeu, ele não fez leilão, ele simplesmente deu, ofereceu para uma raça caída e desgovernada, ele ofereceu-se a si mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, meus irmãos, o que esse texto está querendo dizer é que Deus está revelando o seu amor ao homem perdido. E aqui, quando ele fala para que todo aquele que nele crê não pereça no seu pecado, não pereça na sua ignorância, não pereça na sua maldade, não pereça, enfim, em todas as coisas ruins desse mundo, mas reconheça o amor de Deus que ama a todos sem distinção, sem acepção de pessoas. E para que no fim de tudo isso você receba das mãos de Deus a vida eterna. Sabe, meus irmãos, quando eu penso nessa expressão, que Deus amou o mundo de tal maneira, eu não consigo imaginar a dimensão
e o tamanho do amor de Deus pela minha vida. Então você deve pensar também desta forma: qual é o tamanho de Deus, do amor de Deus pela sua vida? Dá para você tentar fazer uma retrospectiva da sua vida aí e tentar descobrir, né, pelo menos milésimo, né, milionésimo aí, de qual é o tamanho desse amor de Deus pela sua vida. E sabe, esse homem, o apóstolo Paulo, ele teve algumas experiências tão tremendas com o amor de Deus, que ele, numa das suas cartas, ele disse o seguinte, lá em Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ali Jesus revelou o seu amor por nós. Foi uma entrega total, sem nenhuma reserva. Ele se entregou por mim e por você. Esse amor de Deus é que deve permear o nosso coração. Então, quando nós pensarmos sobre amor de Deus, nós devemos pensar no que Jesus padeceu e a sua renúncia por nós. E aí então nós começamos a entender, a compreender um pouco do amor de Deus. Mas faça isso em fé, porque a Bíblia fala que o justo ele viveria pela fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Lá no capítulo 13 de Coríntios, onde nós citamos agora há pouco, eu queria apenas, para encerrar esse momento, ler apenas aqui o que o apóstolo Paulo escreveu quando ele encerra este capítulo, né? 1 Coríntios 13, que é o supremo amor de Deus. Ele fala assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nós havíamos falado sobre a necessidade de termos fé, sobre a necessidade de termos esperança nesse mundo, mas dessas três palavras que nós meditamos esses dias, a maior delas é e permanece para sempre o amor de Deus. O amor vai permanecer eternamente. É por isso que nós vamos ao céu. É por isso que nós estamos com Jesus. É por isso que a nossa alma está segura nas mãos de Deus. Graças ao amor de Deus sobre o nosso coração. Que Deus possa abençoar seu coração em nome de Jesus. Agora nós vamos tocar uma música muito linda e eu gostaria que você prestasse atenção. Essa música é do pastor Remáculo. Fala sobre o supremo dom. É uma música que me encanta e marcou muito a minha vida. Então, que você possa ser abençoado com esse louvor, em nome de Jesus. E depois nós voltamos para orarmos e nos despedirmos. Fique com essa música, então, o Supremo Dom. Um grande abraço, meu querido. Fique com Deus. Conheço a Deus se eu tiver o amor para com o meu irmão. Eu só posso entender o que é o viver se eu tiver o amor no coração. O amor não é somente palavras, é muito mais que coisas vagas que você possa dizer. É estar disposto a se dar ao ponto de se gastar para que outro possa viver.
conheço a Deus, se eu tiver o amor para com meu irmão, eu só posso entender o que é o viver, se eu tiver o amor no coração. O amor não é somente palavras, é muito mais que coisas vagas que você possa dizer. É estar disposto a se dar ao ponto de se gastar para que outro possa viver. Por isso eu te amo, irmão. Por isso te estendo a minha mão e pergunto a você: o que é que há, amigo? Se eu conheço a Deus, seus problemas também são meus, fale comigo. Por isso eu te amo, irmão. Por isso te estendo a minha mão e pergunto a você: o que é que há, conheço a Deus, seus problemas também são meus, fale comigo. Se eu conheço a Deus, seus problemas também são meus, conte comigo. Bem, meu irmão, que bênção maravilhosa nós pudemos ter nessa noite, os homens do caminho. Nós queremos louvar a Deus por todas as coisas, agradecer a Deus pela vida, por aquilo que Ele nos tem dado, o seu próprio dom de vivermos e amarmos uns aos outros. Quero louvar ao Senhor por esse tempo que nós temos vivido com os irmãos, mesmo que pela internet. Nós sabemos que as dificuldades ainda são muito grandes, mas nós podemos, enfim, servir a Deus de todos os meios que Ele nos oferece. E eu quero pedir a você que você use desta ferramenta para enviar a outros amigos que você possa conhecer, parentes, seja lá quem for, para que ouçam a mensagem do amor de Deus, da graça de Deus. Então nós vamos nos despedindo, a semana que vem estaremos de novo juntos. Eu espero que Deus abençoe muito seu coração e você possa ter grandes experiências com Deus. Essa semana seja uma semana poderosa, uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este tempo, por este programa dos Homens do Caminho. Peço-te, Senhor Deus, que tua graça seja sobre este homem, ó Deus, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre todas as coisas que lhe dizem respeito, Senhor. Quero te pedir a tua bênção sobre esta semana, que seja uma semana de grandes vitórias, de poder mesmo, ó Deus, para esta vida. Que ele veja, Senhor Deus, toda a manifestação do teu amor, do teu poder sobre eles, ó Deus. Te agradeço, te peço isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, meu querido. Tenha uma semana abençoada e poderosa, em nome de Jesus. Até semana que vem. Fique com Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma